Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos. Eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos a Bruna Richter, doutoranda pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre memória episódica, representação e experiência temporal. Bom, primeiramente, Bruna, gostaria de agradecer a tua disponibilidade para vir conversar um pouquinho aqui com a gente. Eu agradeço muito pelo convite e depois de ouvir vários dos episódios do podcast, agradeço muito por estar aqui participando e falando com vocês hoje. Bruna, tu poderia explicar quais são as funções cognitivas da memória? Sim. Essa é uma pergunta bem difícil e bem relevante também, ainda mais nessa discussão sobre filosofia da memória e no que concerne a mente em geral, né? Porque como é que a gente define o que é uma capacidade cognitiva e quais são as funções que ela vai realizar, né? Na nossa mente. Então, depende muito do pesquisador e da abordagem que esse pesquisador vai ter na teoria que ele vai criar a partir das evidências que ele possui, né? Ele tem um conjunto de evidências que são os estímulos e os processos mentais e o que é o resultado ou output ou estado mental que é criado a partir desses processos, né? E varia muito tanto a definição do que é memória episódica, quanto a memória em geral e as funções que ela vai desempenhar, dependem muito do que esse autor quer que entre em na teoria que ele quer criar, né? Então, alguns exemplos disso, né? Para Sarah Robbins, que é uma das principais autoras mulheres ali na filosofia da memória, ela afirma que a função da memória episódica é reconstruir os eventos que a gente experienciou no passado. Por exemplo, a gente teve uma percepção sobre algum objeto ou alguma ação que a gente realizou ou participou, então a gente vai armazenar essas informações e depois a gente vai rememorar elas especificamente daquele percepção que a gente teve, né? Então, a gente vai reconstruir as informações e criar o evento, por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas, que a ação foi, no geral, então tem esse elemento causal que a gente precisa ter uma experiência de algum evento ou objeto, né? Enquanto para o Michellian, ele acredita que a gente não precisa ter essa experiência anterior, né? Que pela forma como a memória e as outras capacidades cognitivas são, a partir das evidências que Sarah Robbins também, eles recolectam as mesmas evidências, né? Ele acredita que a memória é um processo que constrói essas representações, e inclusive várias dessas representações são representações novas, não necessariamente precisa de link causal com algo que a gente vivenciou no passado, né? Então, é tudo novo. Só que, porém, para ser algo de função de memória específica ou na definição da própria memória episódica dele, a gente precisa representar esse estado mental que a gente está tendo como algo localizado no nosso passado pessoal subjetivo, né? Então, essas duas teorias, elas vão se basear bastante em evidências da ciência cognitiva, principalmente das neuroimagens, né? E, a partir disso, eles vão ter, por exemplo, que padrão do cérebro ativa quando a gente está relembrando alguma coisa, né? Algum evento ou objeto. Então, o cérebro vai ter a ativação de algumas partes, algum padrão neural, e daí isso vai contar como as partes principais envolvidas na memória, né? Porém, tem autores como um neurocientista e psicólogo, como Russell Polder, que ele vai apresentar várias críticas a esse tipo de abordagem naturalística, né, que busca evidências de algumas ciências empíricas, né, como a ciência cognitiva que usa essas neuroimagens. Ele vai dizer que por mais que essa parte seja ativada nesse momento, ele só está recortando um conjunto de
critérios ali que fazem parte dessa capacidade cognitiva, né, dessa função específica, que é relembrar ou construir, no caso do Miquelian, determinados episódios, né, determinadas ações ou objetos. Ele vai dizer que para definir isso como sendo uma capacidade cognitiva, com somente esse tipo de função, só através de neuroimagens é um processo que tem muita indeterminação, né? É muito indeterminado. Um exemplo que ele vai utilizar é que alguns tempos atrás surgiu, nesse mesmo padrão de neuroimagens, que descobriram que a parte de trás do cérebro, esqueci agora especificamente o nome da região, que era responsável, mas é a parte bem de trás, assim, do crânio, do cérebro, que era responsável por reconhecer rostos de pessoas, né? Que cada vez que alguém tinha contato com um rosto que já conhecia, aquela parte era ativada. Daí os pesquisadores formaram a teoria dizendo, essa parte específica é uma capacidade cognitiva cuja função é reconhecer rostos de pessoas. Porém, depois de vários anos, descobriram que não somente essa mesma área é ativada só para rosto de pessoas, mas também tem aquelas pessoas que observam pássaros, que quando elas estão observando pássaros, é a mesma área que é ativada, em outros tipos de atividade também. Então, eles descobriram que é uma área que se especializa nas questões que são mais importantes para a pessoa, por exemplo, a reconhecer rosto, por exemplo, observar pássaros. É uma região, então, que ela foca em algo que a gente tem muito contato e está sempre experienciando e tem vários conceitos, por exemplo, vários tipos de pássaro, vários tipos de rosto. Nossa, que Bruna? genial. Eu fico sempre impressionado com a capacidade que a gente tem. Capacidade do cérebro, na verdade, né? Então, Com certeza. Uma coisa que tu tinha falado sobre aquela vertente de que a memória ela constrói em vez de reconstruir as imagens. Eu fiquei meio em dúvida, assim, como se nós não tivéssemos capacidade de lembrar como as coisas realmente são e a gente colocasse no lugar o que é semelhante, assim, uma coisa assim. Não sei se eu me Sim, entendi. É que a Sarah Robbins, peço desculpa se tiver algum barulho ali, é que eu tô no interior, aí tem tudo cachorro bem. aqui. tranquilo. Para Sarah Robbins, então, a gente também reconstrói informações, né? Mas a gente tem um alvo que a gente quer atingir, que é um determinado evento que a gente já experienciou, né? Por o Miquelian, a gente não precisa ter experienciado, então é por isso que ele pode construir uma representação totalmente nova, né? Então, isso, por que ele vai criar isso de construir essa representação ou esse estado mental que tem esse conteúdo específico que é sobre o passado, né? Porque ele representa como sendo do passado. Porque a memória tem muitos erros, né? Então, vários tipos de erros, e às vezes a gente eu experienciei uma festa de aniversário, por exemplo, de 5 anos, e eu lembro de tudo perfeitamente, porém o bolo era de chocolate, né, na minha memória. Só que, na realidade, quando eu vejo uma foto, o bolo era de morango, né? Esse é o evento clássico do André Santana. Então, daí, como é que a gente vai construir dentro das teorias, sendo que a gente pode ter muitos erros? Então, para o Miquelian, ele acredita que a gente não deve botar uma restrição, uma limitação da memória em apenas algo que construiu do passado, um evento do passado, sendo que a gente não pode mais acessar esse evento do passado, só se tem alguma foto, alguma gravação em si. Então, por isso que ele diz que constrói novo e não se baseia. Nossa, isso me lembra muito aquela coisa de... por exemplo, um casal de amigos se separou e daí tu pensa... mas quando eu vi eles naquele tempo, eu lembro que eu senti que ia acontecer. Sentiu nada, só conectou agora o fato.
Assim, tá relendo o que tu via no passado. Às vezes tu até percebia alguma coisa, mas tu não deu muita atenção. Aí agora, quando tu tem essa nova informação, tu vai lá e dá uma alterada na memória, né? Bom, e Bruna, quais são os principais tipos de representação temporal que a gente é capaz de realizar? Essa é outra questão bem importante e bem complicada, né? Tem várias teorias na memória que afirmam que a gente tem, que a memória ou o nosso estado mental tem algum tipo de conexão ou conteúdo que seja temporal, né? Enquanto tem várias outras que não. Inclusive, tem até algumas pesquisas que acreditam que a arquitetura tem um novo, que na arquitetura da memória, voltando, dei uma enroladinha. Vou começar então de novo. Então, tem algumas. Então, por exemplo, tem algumas teorias que dizem que a gente tem alguma representação temporal com a memória e envolvida na memória, e tem outras teorias que não. Por exemplo, tem uma pesquisa bem recente de um psicólogo, que é o Belmont, não lembro do primeiro nome dele, que ele fez testes com as pessoas e as memórias autobiográficas, e a conclusão que ele chegou era de que não, a memória não representa, a memória episódica, no caso, não representa tempo de nenhuma forma. Outro pesquisador que afirma que a memória não representa o tempo é o Sen Cheng, na Alemanha, lá em Bochum. Ele acredita que o único tipo de memória que tem representação temporal seria a memória semântica, que ela seria responsável por como a gente diz que algo é do passado. Por exemplo, diz, eu lembro do meu aniversário de 5 anos, foi realizado durante o dia, porque eu consigo agora lembrar que era, tipo, tinha sol ainda e tudo isso. Então, as informações temporais são da memória semântica, e a gente só consegue ver se um estado mental ou se a memória que eu estou tendo agora, a rememoração, é do passado, porque eu consigo inferir alguma informação temporal do que eu estou representando, né? Enquanto tem vários autores, como o de Brigard, o McKellian e inclusive a Sarah Robbins, apesar de não discutir nada temporal, todos eles afirmam que a memória possui algum tipo de conexão com o passado, né? Que ela representa coisas do passado, né? Para o McKellian, a gente tem uma forma específica de consciência, né? Não é bem uma representação, né? Como a gente pode entender que seria alguma imagem ou algo envolvido no próprio conteúdo. Para o McKellian, isso não está envolvido no conteúdo. Seria um sentimento que a gente teria, que seria originado por uma forma de consciência, que é a cronestesia, que ela geraria esse sentimento de passado, né, ou de passadidade, dizendo que esse estado mental é algo do passado. Por exemplo, algo semelhante a essa forma de sentimento que seria realizado, seria o output da cronestesia, né, dessa forma de consciência, que eu posso dar para entender um pouco melhor seria o sentimento de saber de alguma coisa. Por exemplo, quando tu está assistindo, por exemplo, Silvio Santos e tá lá aqueles letrinhas, né? E daí tu tá lembrando a palavra, tu sabe que tu sabe a palavra, mas não consegue trazer que palavra que é. Então seria um sentimento muito semelhante a esse. Enquanto os autores que eu mais acho interessante são o de Brigard e a Gessel, né, num artigo de 2016, porque eles tratam a representação do tempo como algo inserido no conteúdo da memória. Por exemplo, informações de como determinado evento se desenrolou, por exemplo, como iniciou a ação, o que ocorreu ali na ação e como terminou. Por exemplo, eu dei um presente nos dias da mãe do ano passado para a mãe. Então, eu sei que eu comprei o presente, que em algum momento eu estava com esse presente na mão e dei para a mãe, eu estou representando agora isso, de eu ter dado para a mãe e a mãe aberto ali o presente, né, entregado para ela. Então, essas informações já seriam de alguma forma temporais, né?
E ele está muito baseado, Debrigard, em várias discussões que ocorrem mesmo na metafísica do tempo, né, que tratam a temporalidade como uma cognição, né, que a gente pode ter. Então, dentro disso, a gente pode representar o tempo de várias formas, né, períodos de tempo, que daí o Debrigard chama de granularidade cronológica, né, que seria quando a gente representa anos, meses ou segundos, né. Isso dos segundos é bem relevante para a temporalidade, não na filosofia da memória, mas na metafísica mesmo, porque o nosso cérebro tem determinadas áreas também especializadas em manter algum acompanhamento de alguns segundos passando, assim, são microsegundos, no máximo 4 segundos é a área mais especializada em manter, assim. Aí outro tipo de representação seriam os intervalos, né, que é quanto tempo durou de um determinado momento, uma determinada ação, até um outro momento ou outra ação, né, que demorou no intervalo, né, o que aconteceu nesse intervalo, ou quanto se deu, foi um intervalo longo ou foi curto, esse tipo não é tão especializado quanto o de períodos, né, mas ele mantém um espaço de tempo entre dois eventos. E tem um outro que é bastante tratado na filosofia da memória, que é a relação entre eventos também. Que, por exemplo, qual evento é anterior ou é posterior a determinado outro evento, até mesmo depende de como tu encara a temporalidade e relação entre eventos, pode ser, esse evento que está acontecendo agora é presente, e o momento antes de a gente começar a gravação do podcast, ele é passado. Então, é uma relação, passado e presente são uma relação entre os eventos, para algumas teorias. Então, é mais ou menos isso. O que é mais, por exemplo... esqueci da Sarah Robbins também. Para Sarah Robbins, um dos artigos mais recentes dela, o que ela encaixa como sendo o principal elemento para a memória episódica seria a autonoese, que, como o Tuvin definiu, seria uma forma de consciência que ela nos dá consciência de nós mesmos e do tempo que a gente se encontra, né? Então, ela nos daria, eu estou no meu momento presente, relembrando algo que aconteceu, não no presente, mas no passado. A minha representação é presente, mas eu estou representando o passado com ela. Então, a autonoese, para ela, seria o elemento mais importante temporalmente, né? Só que ela não discute tanto, ela só traz que é responsável a autonoese pelo tempo, né? Aí, em relação, qual seria a diferença entre essas duas formas de consciência, né? A cronestesia e a autonoese? É que a principal diferença seria que Tuvin diz... em alguns casos, não é o que tem sido muito tratado. Inclusive, o André Santana, agora, ele tem lido a autonoese como sendo a consciência mesmo do tempo. Mas para Tuvin, mais recente, inclusive Michelian tem trazido essa diferença, a autonoese é uma forma de consciência mais especializada no si mesmo, né? Eu sei que eu estou presente nessa memória, ela é minha memória, o evento que eu experienciei. Enquanto a cronestesia seria, esse é um evento do passado, eu não estou revivendo, eu não estou passando por esse momento novamente agora, ele não é presente em si. Porém, tem muita discussão, né, e não se tem nenhuma pesquisa muito empírica dizendo, essas pesquisas existem ou não, até a cronestesia tem, mas está sendo muito discutida, inclusive uma das principais abordagens aí que teve pouca gente que pesquisaram, então, e não é claro o que exatamente a cronestesia faz, em vários textos Tuvin mesmo define de forma diferente, então não é muito claro, então muita gente agora está se voltando para a autonoese, enquanto autores como Debrigard mesmo está indo contra, porque essas autonoese e a cronestesia não fazem parte do conteúdo, né? Elas são algo que acompanha o nosso estado mental. Enquanto o Debrigard está indo contra isso e está buscando uma temporalidade que faça parte do conteúdo da memória, né? Nossa,
Genial, cara. Eu tô falando do Tuve, mas lembrei do estudo de caso empírico, eu acho que é bem importante, ainda mais nessa busca naturalista, né? Do paciente KC, né? Acho que é KC, se não me engano. Que ele tinha a memória semântica, mas não tinha a episódica. Ah, sim. O que ele não conseguia criar imagens no futuro e tudo mais. É, e se É lembrar isso do aí. passado, algumas coisas assim. É, sim, sim. O caso do KC é bem paradigmático, né? E o interessante dele é que nada relacionado à cognição temporal foi afetado, né? Ele ainda sabe o que que é passado, sabe localizar eventos, o que que o que que foi, digamos, 10 anos, 20 anos. Isso também é uma das teorias, né? Que a gente representa o tempo espacializadamente, né? Mas daí isso é bem mais discutido daí na metafísica do tempo, né? Que a gente usa a mesma padrão neural do como a gente diferencia diferentes lugares, né? A gente diferencia da mesma forma diferentes tempos, né? E é bem interessante mesmo o KC, porque ele não gera nem imaginações episódicas no futuro e nem no passado, né? Nada vem na cabeça dele, né? Ele diz, né? Ah, tá tudo em Tudo em branco. branco, né? É. É, Imagina, tu viver assim, coisa horrível. mas bem Nossa. complicado. Mas, Bruna, voltando aqui. Eu queria falar também que achei essas palavras dificílimas. Cronestesia, autonoiese, assim. Eu tive que anotar. Mas, trocando de assunto, os animais não humanos, eles também são capazes de gerar essas representações temporais? Se sim, tu teria algum exemplo? Sim, tem um exemplo muito usado. Então, antes de dar o exemplo, vamos explicar. Tem uma autora que trata muito sobre isso, que é a Ali Boyle. Então, os textos dela são muito legais. E tem o Nazim Kev também, ele acredita que animais não têm a mesma representação. Então, por exemplo, eles não têm a memória e a imaginação como a gente tem, né? Enquanto a Ali diz, não, tem sim. Os animais têm, eles têm do mesmo modo como a gente. Eles releem os exemplos de animais, cada um de formas diferentes, né? Então é bem bom de ver os dois discutindo. Eu tive o prazer de ver eles discutindo num evento e foi bem interessante. Então, assim, até na questão da temporalidade, da metafísica mesmo do tempo e cognição temporal, acreditam que os animais têm a maioria dá para se dizer que em diferentes graus de representação temporal da gente, né? Não é no mesmo nível de abstração, digamos assim. Porque a gente tenta conceituar o que é o tempo, o que é o passado, o que é o presente e tudo isso. E se a gente for avaliar os animais com o mesmo nível de abstração que a gente tem, com certeza a gente vai dizer, os animais não são capazes de ter nenhuma forma de cognição temporal, né? Inclusive, tem vários estudos do Hoare que diz que animais estão presos no tempo, eles não têm de nenhuma forma de representação temporal, assim, eles não sabem se algo é presente ou passado ou o que, eles estão vivendo eternamente no presente ali, para eles só existe isso. Enquanto se acredita que isso não é bem assim, né? Tem vários casos de tanto filosofia da memória, pesquisadores, né, quanto em metafísica do tempo respondendo para ele que ele está completamente errado. Mas por que ele afirma isso? Porque ele acha que a gente tem uma perspectiva temporal, e quando a gente vai no passado, a gente tem que sair dessa perspectiva presente e ter uma perspectiva do passado, né? Isso parece extremamente complicado, né? E muito abstrato, então é óbvio que animais não têm. Mas se a gente pensar até no que eu falei, a relação entre eventos e a representação dos intervalos, isso já foi encontrado nos animais. Por exemplo, tem o caso dos scrub jays, que são os passarinhos azuis bem bonitinhos. Tem nos Estados Unidos e acho na Austrália, não sei se tem em alguns outros lugares, que esse é um dos casos mais usados, né? Então, eles são uns passarinhos que ele tem preferência a comer minhoca, né, do que algumas nozes e outras sementes, né? Então, se tu dá as nozes ou as minhocas, eles vão lá e comem as minhocas. E daí, quando eles terminaram de comer tudo o que eles
precisavam, mataram a fome deles, eles vão lá, pegam essa comida que sobra e escondem. Eles escondem, por exemplo, as nozes em algum lugar e as minhocas em outros lugares, para quando eles precisarem de novo, eles terem. Então, eles têm essa capacidade de ter a memória de onde eles esconderam cada um disso, né? Tanto as minhocas quanto as nozes. Então, daí os pesquisadores, o que eles fizeram? Depois de um tempo, tá com fome, o passarinho ia lá e achava, né? Primeiro ele ia nas minhocas, né? Então, esconderam, além do tempo que o passarinho, por exemplo, tiraram o passarinho da disponibilidade dele ir daquele lugar onde é que tinha as minhocas e as nozes e tiraram cheiro, tudo o que ele podia indicar por isso, né? Por onde é que estavam localizados a minhoca e as nozes. Então, sem cheiro e sem nenhuma outra forma dele encontrar onde é que está a comida dele, mas não mexeram no lugar, né? Nem das nozes e nem das minhocas. Esse passarinho ficou esse determinado tempo longe de ambos esses dois, então, quando ele veio, liberaram ele de novo no evento, ele foi lá, foi direto nas minhocas e comeu, né? Porque as minhocas ainda estavam boas, deixaram um intervalo de tempo entre o passarinho não poder voltar para esses alimentos num período em que ainda não se decompôs as minhocas, né? Então, o passarinho foi lá e foi nas minhoquinhas. Daí, num outro estudo, com o mesmo passarinho, eles deixaram bem mais tempo, esse intervalo de tempo entre liberar o passarinho para ir lá e comer os alimentos que ele tinha guardado, né? Então, deixaram um período bem grande, as minhocas já tinham estragado. E sem cheiro e sem nada, né? Como no outro também, né? O passarinho não podia saber que as minhocas tinham estragado por cheiro e nem nada disso. Então, nesse intervalo de tempo, acharam que o passarinho ia ir nas minhocas de novo, né? Porque ele prefere as minhocas. Porém, o passarinho, como já estavam estragadas e o passarinho não tinha como saber, ele foi direto para as nozes. Então, surgiu uma teoria dali, dizendo, foi refeito várias vezes com vários outros passarinhos, inclusive esse encontrar não só os mesmos passarinhos, né, os Scooby Jays, por exemplo, pegam um passarinho e fica fazendo todo o tempo, não foi vários processos, e descobriram que o passarinho, de alguma forma, representa esse intervalo de tempo que ele fica longe dessas comidas e sabendo quando as minhocas estavam ainda boas para comer e quando não. Então, o passarinho sabia disso e por isso ele foi direto nas nozes, né? Então, nesse caso, mostra que, para vários autores, que além dos passarinhos desse tipo, dos Scrub Jays, não estarem presos no presente, eles são capazes de representar intervalos de tempo e também a relação, né? Ele guardou em determinado tempo passado as minhocas e as nozes lá, e se passou uma quantia de tempo, e ele sabe que a minhoca está lá ainda, ou os nozes lá, e sabe se a minhoca está boa ou não. Meu Deus, são gênios. Sim. Eu fico pensando se aquela questão do processo de hibernação, deles juntarem comida antes, porque sabe que depois vão passar fome. Na verdade, eu nem sei se eles fazem isso. Eu vi num desenho animado e assumi como verdade, eu acho. Sim, inclusive eles guardam para que outros passarinhos não comam, né? Eles são bem inteligentes. Acho que toda vez que eu vejo falarem sobre isso, acho que a gente tá cada vez mais perto de uma revolução dos animais, tá ligado? Ai, eu confesso que Sim. eu não vou nem atrás desse assunto que me dá uma dor aqui na alma. Inclusive, tem várias outras pesquisas com vários outros animais, por exemplo, o que muda é em alguns níveis, né? Por exemplo, animais não vão ter uma forma de abstração temporal do mesmo jeito que nós, mas tem vários tipos de estudos com animais mostrando, animais são capazes de representar o tempo. Então, isso também é bom porque daí mostra que faz parte também da memória ter essa representação temporal, né? Agora só tem que definir se é só da memória semântica ou da memória episódica também. Já puxando um gancho, eu gostaria de te perguntar se a memória seria uma continuação da imaginação e como que você vê o embate entre os continuistas e os descontinuistas. Muito de como eu vejo esse debate é bastante baseado num artigo da Sarah Robbins, né, do ano passado,
que é muito interessante porque ela vai justamente criticar a abordagem naturalista única. Ela vai criticar, mas também depois ela vai acabar mantendo a mesma abordagem naturalística, que é aquela realizada por neuroimagens, né, que a gente falou um pouco na primeira pergunta, né. Então, nesse artigo, ela vai falar, né? Quanto mais filósofos vão se debater sobre o que é a memória, menos certeza a gente vai ter sobre a memória ser um estado mental ou não, né? Por quê? Porque, de um lado, a gente tem os continuistas, que, baseados na ciência cognitiva de neuroimagens, lá, descobriram que o cérebro não somente se ativa da mesma forma com a memória, né? A mesma rede padrão neural que se ativa na memória também é ativado na imaginação episódica, quando a gente tem algum pensamento contrafactual, navegação espacial, por exemplo. Todas essas áreas ativam a mesma região do cérebro, né? Então, foi mais ou menos do mesmo estudo do Paul Dirac, mas nesse caso, parece que as capacidades cognitivas não são totalmente diferentes, né? Então, para autores como o Michellian, isso mostra que só há uma capacidade cognitiva no cérebro, né? Ou se existem mais de umas capacidades cognitivas, a diferença dela é apenas em graus, né? Tipo, minimamente a diferença entre imaginação, pensamento contrafactual e imaginação e memória. Porém, uma das críticas da Sarah Robbins é que o Michellian ele vai afirmar que a imaginação é a mais fundamental. Então, todas as outras elas usam da mesma base, dos mesmos processos que a imaginação usa. Então, justamente para o Michellian, daí o que vai definir algo como sendo memória é que eu vou localizar esses estados mentais, essa representação que eu vou estar tendo no meu passado pessoal, né? Isso é porque ele usa o passado pessoal, né? E vai lá falar da cronestesia e da autonoesis. Porque ele precisa de algum elemento que avise, né? Isso é uma memória, porque o que a gente tem em epistemologia, porque ele está preocupado com como a gente tem conhecimento do passado, né? E para ter conhecimento do passado, a gente precisa de ter minimamente uma diferença entre o que é uma imaginação e o que é um passado, né? O que é uma rememoração, quer dizer. Então, a Sarah Robbins é uma descontinuista do outro lado, né? O Michellian de um lado e ela do outro, que ela vai afirmar que, por mais que o mesmo padrão neural se ative nos dois, eles ainda são duas capacidades cognitivas diferentes. Eles podem usar a mesma base, os mesmos elementos e tudo isso. Então, por que para ela é diferente? Porque, por exemplo, eu não sei diferenciar uma memória de uma confabulação, né? Que é um erro de memória sobre um aniversário de 5 anos, voltando. Nunca tive aniversário, eu tô lembrando, mas eu nunca tive. Então, isso é uma confabulação. Então, eu não sei, eu tô relembrando desse aniversário, mas ele não existiu. Então, isso diz, eu não consigo diferenciar memórias de erros de memórias. E, porém, eu nunca tive nenhuma confusão em relação a uma imaginação com uma memória, né? Isso mostra que para ela possam ser duas capacidades cognitivas diferentes, né? Quando eu estou imaginando, parece que eu sei que eu estou imaginando. Isso é um ponto que o Michellian concede, né? Não existe catalogado e nem na ciência empírica nenhum caso que alguém tenha tomado uma imaginação como sendo uma memória, né? Ou uma memória como sendo uma imaginação. Então, além desses elementos, a Sarah Robbins vai falar que isso do nosso cérebro ativar da mesma forma para todas essas capacidades, a gente está tendo fé no alinhamento desse padrão, né? Que toda vez vai se ativar. Porém, tem, por exemplo, o Russell Polder, que eu já citei aqui, que ele é uma das pessoas que critica muito isso, né? Indeterminado, a gente não sabe se realmente só vai ativar para essas regiões ou se em algum momento eu vou rememorar e não vai se alinhar as mesmas capacidades, né? Então, a gente tem que repensar essa abordagem naturalista que é só baseada
em estudos, por exemplo, da Dona Ades e do Schachter, né, que são os principais, são esses que se utilizam neuroimagens, do Hassabis também, que são a base dessa distinção ou dessa diferença apenas de graus entre imaginação e memória, né, e as outras capacidades. Então, para te definir qual é a mais fundamental, tu teria que buscar um argumento e dizer a imaginação é mais fundamental por causa desse elemento. Porém, ninguém faz isso na literatura. Eles tomam já acomodado que a imaginação é o mais básico em vez da memória, por exemplo, porque a imaginação se usa dos mesmos processos da memória, que acreditam que é a memória que faz. Por exemplo, ela encodifica aquilo que a gente está experienciando, né, a atividade perceptual que a gente está tendo, vendo um objeto ou um evento, ela encodifica, armazena, e depois ela tem aquilo armazenado que pode ser recuperado, né? Então, ela já ajuda na recuperação. Então, por que a imaginação é a principal? Porque daí precisa de uma argumentação explicando isso. Enquanto também que essa abordagem do Michellian, ela vai trazer benefícios justamente para as pessoas estudando a memória. Apesar da imaginação ser a mais básica, o que ele tem em mente e quer falar é a memória. Então, tá aí mais um elemento do porquê que tu tá colocando a imaginação como básica, sendo que o que tu quer tratar principalmente seria essa memória, e o que justamente faz elas serem a mesma forma de cognição, né, ou diferentes, distintos estados mentais. Então, ele precisa de várias argumentações que ele ainda não passou e não explicou, né. Aí, dentro dessa continuismo do debate, né, se memória é algo diferente de imaginação ou não, tem autores como Nicola Andonovsky, que ele justamente vai falar que são diferentes, porque quanto mais capacidades cognitivas ou estados mentais tu vai agregar para determinada rede, tu vai abrir demais o leque de coisas que aquela área vai fazer, vai realizar, e tu não vai explicar o porquê que ela está realizando aquilo. Então, ele vai dizer que tanto a Sarah Robbins quanto o Michellian, a teoria deles é muito específica e não explica direito vários outros casos e por que tem todo esse leque de capacidades cognitivas só numa área. Então, ele vai pesquisar justamente quais são esses processos de base, que é a codificação, a armazenagem e a recolecção, né, que é como a memória faz possível determinadas informações para a gente rememorar ou imaginar, que ele justamente vai pegar esses processos mais básicos para tentar explicar por que a memória é diferente. E um também elemento que ele vai trazer é a importância, a probabilidade da gente armazenar determinada informação em detrimento da outra. Ele vai dizer que é tudo armazenado como sendo eventos passados mesmo, né? Nisso ele vai bem próximo a Sarah Robbins, mas nesse elemento assim. Bruna, tu poderia nos falar sobre a abordagem representacionista e a concorrente dela, a relacionista, e como é que cada uma dessas explica a relação entre um estado mental e o objeto que é referido por esse estado mental? Ah, sim. Tem esse conceito na filosofia da memória, né, que é representação, que não é muito tratado, né? Eles têm algo como dado, né? Em relação à filosofia da mente, é um termo que tem vários artigos tentando explicar o que é uma representação e tudo. Foi algo que a filosofia da memória não pegou muito, né? Tem um autor que trata bastante sobre isso, principalmente num artigo, né, que é o André Santana, que são os conteúdos híbridos da memória, que é bem interessante, que ele vai pegar emprestado, não da filosofia da mente, né, que discute a representação, mas vai pegar das pesquisas sobre percepção, né, pesquisas filosóficas sobre percepção e como ocorre percepção. Então, eu vou explicar o representacionismo e o relacionismo dentro da percepção, né,
como se dá na percepção primeiro, né? Então, uma abordagem representacionista na percepção afirma que quando a gente percebe, vê um objeto, a gente cria uma representação mental daquele objeto. Então, a gente está primeiramente direcionado para a representação que a gente está criando. Indiretamente, a gente está com uma relação, com uma conexão em relação ao objeto, né? Enquanto no relacionismo em percepção, a atividade perceptual em si é vista como uma relação entre a pessoa que percebe e o objeto que ela está percebendo, né? Então, o André vai pegar esses dois termos e vai aplicar para a filosofia da memória, né? Tem a Debus também, que ela é a principal relacionista em toda essa discussão, e ele vai tratar bastante dos casos delas e apresentar várias críticas ao relacionismo que ela tem, né? Então, na memória, o representacionalismo, ele diz que a gente percebeu lá um evento e a gente criou uma representação, essa representação está sendo rememorada, então eu tenho uma relação direta com a representação que eu tenho de um evento ou objeto que eu percebi no passado. E enquanto no relacionismo na memória, eu estaria, apesar de ter essa representação, a minha relação seria direta com esse evento que ocorreu no passado, né? Porém, isso, como é que a gente vai estar diretamente relacionado com um evento que já passou e não existe mais? Então, tem várias formas, tem a do Bernecker, que é a principal delas, que é justamente tentando ter uma visão eternalista sobre o tempo, né? Dizendo o que o eternalismo afirma, né? O eternalismo, então, ele afirma que tanto presente, passado e futuro existem, né? Eles são apenas da mesma forma que o espaço, né? Eles existem, mas não ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem uma relação com esse evento que passou e existe, porém a gente não pode acessar ele. E o que sobrou desse evento foi a nossa memória, né? O evento que a gente ficou em si. Apesar do Bernecker e da Debus serem dois relacionalistas, vários autores apresentam várias críticas para eles, porque a visão, a abordagem mais utilizada é representacionalista, né? Então, a gente tem uma representação de um evento e é isso que a gente está diretamente relacionado. O evento a gente não tem como acessar, então não é nem muito tratado, né? Então, uma discussão que eu comecei a tratar e ver que mudou muito a forma que eu vejo isso foi a do Poldrack, que eu já falei em alguns momentos aqui, do Russell Poldrack, que ele vai justamente pegar esse conceito de representação e tentar tratar, porque ele vai dizer, ó, em filosofia da mente, nas ciências cognitivas, que aqui vai as neuroimagens, que fazem parte da ciência cognitiva para ele, enquanto ele divide neurociência, que são outras abordagens, tipo PET, que é aquele que dá o choquezinho na cabeça, e vários outros modos de se acessar e estudar o cérebro, que não sejam somente as neuroimagens, tanto quanto a psicologia, que ele também é psicólogo, ele vai colocar como neurociência. Então, ele vai dizer assim, ó, a definição e o uso de representação nas ciências cognitivas e na filosofia, principalmente na filosofia de memória, é uma discussão eterna. Eles estão discutindo ainda o que é, como é que vai acontecer. O principal disso é, sim, dessa discussão. Se uma representação, ela é algo conceitual ou não conceitual. Por exemplo, na minha cabeça, nas minhas representações, elas são conceituais, por exemplo, eu guardo o conceito de passado na minha cabeça ou é alguma outra coisa. Para a neurociência e para a inteligência artificial, a única forma de representação que explica os estados mentais, tanto em computadores quanto em seres humanos, quando a gente avalia nosso cérebro enquanto processador de informações e quando algo que tu dá uma tarefa para ele, por exemplo, a tarefa de rememorar algo,
ela tem que ser avaliada, que eu dou essa tarefa, qual os processos que passam pela minha mente e qual o resultado disso, que é o output ou o estado mental, né? Então, a gente precisa avaliar tudo isso, e às vezes isso não é levado em conta na filosofia da memória em alguns casos, né? O Nicolau Andonovski é o único que vai tratar isso nas minúcias ali, mas não com a mesma abordagem que o Polder, né? Que é bem mais... A abordagem naturalista é bem mais pluralista nele, né? Tanto que ele vai na neurociência, que é estudo do cérebro ali, e da inteligência artificial, né? E ele vai dizer que a única forma de representação que explica como o nosso cérebro funciona e processa a mente é a representação, ela não carrega nenhum conteúdo conceitual. A forma como a gente guarda e o que a gente tem na representação são as características do mundo que a gente percebe, as características que a gente percebeu, né? Então, quando a gente está de frente por um estímulo, por exemplo, um determinado bolo, o nosso cérebro vai tentar ativar sempre a mesma parte. Um estímulo, por exemplo, o bolo, vai ativar sempre a região próxima da que a primeira que foi ativada quando eu vi aquele bolo a primeira vez. Então, tu tem um estímulo e uma resposta padrão neural para determinado estímulo. Então, é por isso que ele vai dizer, né, que a representação é uma relação sistemática que guarda as informações, né, características que o mundo apresenta e a atividade dos neurônios. Então, isso é bem interessante e até para perceber como a gente representa eventos específicos e não específicos, né? Por exemplo, se eu faço todo dia a mesma atividade, aquilo vai ser guardado na mesma padrão neural, né? Vai se ativar os mesmos neurônios, não vai usar nenhum novo. Se eu faço alguma coisa nova, é um novo tipo, uma nova rede neural que vai ser ativada para aquilo. Então, ele tenta ver quanto isso, né? Quanto um estímulo, a resposta neural, né? A rede que é ativada e a resposta que essa ativação vai dar. Então, é bem mais simples tratar, me pareceu bem mais simples tratar, abrindo também para uma abordagem bem mais naturalística do que a gente tem hoje, que é naturalística pluralística na filosofia da memória, né, que só se utiliza até agora da neuroimagem, né, seria um outro modo de ver, e várias outras partes, por exemplo, até percepção, vários autores têm migrado para tentar entender as capacidades cognitivas como sendo dentro desse padrão, né, um estímulo, uma resposta neural e uma representação, né? Então, a gente teria que avaliar e conceituar o que é cada um desses elementos. Então, seria importante um passo a se seguir, até mesmo para definir que tipos de representação de tempo a gente tem, é definir o que é representação, né? E o que cabe dentro desse conteúdo da representação, porque no representacionalismo da memória que a gente tem atualmente, em que não é definido o que é representação, e o que me parece é que muitas vezes mistura. A representação fala de algum conceito, e a representação fala de algum padrão, alguma qualidade, alguma característica do mundo. Então, teria que se definir se a gente tem esses dois tipos de habilidades de guardar esses dois tipos de informações diferentes nas representações, né? E também como a gente adquire, se uma representação ela é conceitual, a gente precisa tratar de como determinada representação adquire esse determinado conhecimento desse conceito, né? O que significa aquele conceito e como ele adquire aquele sentido. Meu Deus, minha cabeça tá pegando fogo, Bruno. Genial, meu. Bruna, existem diferenças importantes na fenomenologia da projeção episódica em comparação com o pensamento contrafactual episódico. Estamos pensando aqui em uma das referências da tua pesquisa, o artigo sobre esse tópico do Felipe de Brigard e da Kelly Giovanello. Esse artigo é bem interessante, né, que ele vai avaliar tanto as emoções quanto a composição dos nossos estados mentais, né, que elementos são presentes,
e também coisas que muitas vezes não são levadas como conteúdo, né? Por exemplo, em alguns casos são, em outros não, né? A nossa afecção, sentimentos e todos esses elementos, né? Então, como tem essa leitura da ciência cognitiva falando que ativa a mesma área no cérebro, então elas são muito semelhantes, então a Debrigard vai pesquisar para ver se vários desses elementos fenomenológicos, que não são só a imagem ou cheiro, ou qualquer um desses elementos sensoriais que estão presentes nos estados mentais, eles são semelhantes tanto nos pensamentos contrafactuais, quanto na imaginação e quanto na memória episódica, né? E é bem interessante o que ele descobriu, é porque na memória a gente tem mais emoção envolvida, né? A memória a gente tem bem mais reações emotivas em relação a um estado mental de memória do que num contrafactual e do que numa da imaginação, né? Um dos principais coisas que ele achou é que a imaginação é um dos que menos ativa, menos tem informações fenomenológicas e composicionais do que aconteceu num evento e tudo, né? E o principal é que tem bem menos emoção ligada com a imaginação quanto com o contrafactual e o passado, né? Isso é bem interessante de se avaliar, porque tem teorias como a do Michelian, que afirma que justamente o que vai diferenciar uma imaginação de uma memória são esses elementos fenomenais, né, que é tanto temporal, quanto composicional, e quanto isso. Isso é interessante de ver, que na memória a gente tem bem mais esses elementos presentes. Então, todos eles se utilizam do mesmo padrão, né, tem a composição, tem as emoções, a temporalidade. O elemento que ele menos encontrou nesses, que ele realizou esse estudo empírico através de perguntas de questionário e pedindo para várias pessoas relembrarem e daí avaliarem quanta emoção eles sentiram em cada um desses casos. Então, o elemento que ele menos encontrou foi o temporal em esses 3 elementos. Também é uma questão bem importante para a gente discutir, né, o quanto as representações temporais estão envolvidas e quantas emoções e tudo são envolvidas nessas formas de estados mentais. Bruna, se tu tivesse que escolher só um artigo que foi inspirador para tua pesquisa, qual que seria e por quê? Agora, eu acredito que se fosse avaliar desde o início, seriam os da Sarah Robin sobre os estudos com os ratos, né, ontogenética, que daí eles acharam neurônios específicos que ativam memórias e tudo. Acho que seria o do início, assim, que daí é bem baseado nesses estudos da ciência cognitiva. Mas agora, recentemente, foi o do Russell Poldrack sobre as representações, né, que eu já falei aqui. Nossa, muito do que eu tinha, assim, como certo em filosofia da memória, assim, ele foi falar, olha, tem problemas nisso aqui, olha, todos os métodos empíricos de avaliação das ciências cognitivas, eles têm problemas, e esses problemas não são avaliados e não são nem trazidos na filosofia da memória, né? Então, tudo que eu li dele, assim, sobre inteligência artificial e como anda o estudo sobre a mente enquanto sendo um processador de informação que computa, né, que muitas teorias estão vendo os estados mentais, né, como sendo algum processo de computação, né, não como esses processos que justamente esses processos de capacidade cognitiva, né. E recentemente eu assisti um podcast do Poldrack e ele justamente falou que ele acha muito engraçado, porque muito de como a gente faz filosofia da mente, estuda a mente, neurociência e ciência cognitiva, ainda
procede ainda a se dar da mesma forma como acontecia em 1890, lá com o William James, né? Se tu vai pegar, ainda tratam a mente como tendo as mesmas capacidades cognitivas, e para ele acha que isso tem que ser tudo revisto, né? A gente precisa revisar tudo isso para ver se ainda está certo esse padrão entre capacidades cognitivas, né? Que ele acha muito mais importante avaliar algo no cérebro entre sendo uma tarefa que a gente dá um estímulo, a resposta neuronal, né, representação criada e o que gera isso, né, o output, que daí o último seria o estado mental e depois um determinado comportamento, né, que enquanto a gente não avaliar tudo isso num conjunto e parar e perceber, vamos reestudar o que é capacidade cognitiva, a gente não vai ir para frente. E é um pouco o que me parece nessas discussões de filosofia da memória. É uma teoria batendo contra a outra e parece que não tem um aumento do nosso conhecimento. Então, isso foi o último artigo que eu vi, assim, que, assim, foi eu fiquei totalmente perdida por alguns dias, não sabia mais o que fazer, assim. Meu Deus, e vai dar uma trabalheira isso aí. Sim. Os caras devem estar olhando pensando, não... Bom, Bruna, nos encaminhamos agora para o final do nosso podcast. A gente costuma fazer 2 perguntas padrões, assim, mais pessoais, né? Que são o que te levou a fazer filosofia e, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Vamos lá. Então, o que me levou a fazer filosofia? Acho que é um clássico que eu já vi sendo citado aqui algumas vezes, foi O Mundo de Sofia, né? Mas antes disso, um dos primeiros livros que eu li na minha infância foi os do Conan Doyle, né, Sherlock Holmes. Então, quando eu fui pesquisar o que era aquele processo que ele usava para descobrir os casos, era processo dedutivista dos casos ali. Aí eu fui pesquisar o que era, porque eu não sabia, né? Então era, isso é o método da filosofia e tal. E daí foi algo que ficou assim na minha cabeça e eu fui levando, e cada vez que eu lia, parecia que me levava a pensar mais e sempre remetia a pensar e a discutir algo da filosofia. Daí eu pensei, não, tem que ser isso, então. Tu queria queria ser o Holmes, mas não. Fui inspirada por ele, né? Queria ser ele, mas depois acho que eu não faria nada relacionado a direito ou alguma coisa assim para seguir, né? Na polícia, alguma coisa assim. Era mais no método mesmo interessada. E qual o papel da filosofia? Eu tendo a concordar muito com o que a Patricia Churchland fala, né? Que não só que a filosofia, o principal elemento dela é a capacidade crítica, né? Como nos bota a duvidar sobre tudo. E justamente é tentar corrigir alguns conceitos, né? A Patricia Churchland, ela fala, tipo, a última palavra em tudo, nas descobertas científicas, em tudo que vai dizer como a gente é e se encontra no mundo, vai ser sempre das ciências, né? Os métodos, o que ela fala é baseado bastante na consciência, né? Se existe ou não a consciência, não é a filosofia que vai definir, mas sim as ciências empíricas. Porém, o papel principal da filosofia é criticar e discutir os conceitos, né? Isso na nossa vida em tudo, é não aceitar nada, né? Tá ali para criticar. E então, que nas ciências cognitivas e para a nossa vida mesmo, às vezes a gente usa coisas e palavras que a gente não pensa muito sobre, né? Tem um padrão e todo mundo usa e a gente vai lá e segue esse padrão, né? E ela vai falar que é justamente esse o trabalho da filosofia, é descobrir isso e ajudar a conceituar e a definir melhor as coisas, tanto para a vida quanto para a ciência cognitiva, né? Ela fala em relação à ciência cognitiva, mas eu levei isso para a vida, né? Então, o papel da filosofia é ser crítica, conceituar e definir as coisas, é tentar melhorar a nossa vida e o nosso conhecimento sobre tudo, numa abordagem crítica, né? Perfeito, Bruna. Olha, muito obrigado, acho que foi uma conversa incrível. Gostaria de agradecer pelo teu tempo, né? Foi quase 1 hora de conversa. Então, muito obrigado. É verdade. Eu que agradeço a vocês, eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para falar comigo. Estou muito honrada em participar. Parabéns pelo projeto de vocês. Tá sendo muito legal ver as discussões e as conversas.
Ah, muito obrigado. Esperamos que tu possa vir mais vezes também, né?